Artagão de Matos Leão, José Durval Matos do Amaral e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal, designado para a sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta, no horário regimental, a 41ª sessão ordinária dessa primeira Câmara. Ausente o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, por motivo justificado. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 40 da sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, comunique que deferiu o sobrestamento do ato de inativação 96802914 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, TICAP. Eu também, inicialmente, eu solicito a inclusão em pauta do processo 787.915.15, de certidão liberatória do município de Janiópolis, interessado o senhor José Domingos Poeira. Procedo à devolução do processo 259.656.14 ao relator, conselheiro Artagão de Matos Leão. E ainda comunico o sobrestamento dos seguintes processos. Na Diretoria de Análise de Transferência, processo 324.53411, e na Diretoria de Contas Estaduais, os processos de admissão de pessoal 729.083.14, 585.07.14 e 763.630.14. Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira usar, concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicio a pauta pela tomada de contas extraordinária, processo 80.29.52, da Câmara Municipal de Santa Mônica. Exercício de 2012. Responsabilidade de Edevaldo Oliveira Lesbão, José Otacílio Santos. A Diretoria de Contas Municipais, por meio da Instrução 3060, pede o arquivamento dos autos, considerando que o senhor Edevaldo Oliveira Lesbão, responsável pelo envio do primeiro ao quarto bimestre, faleceu. E no início de sua gestão, o senhor José Otacílio dos Santos encaminhou os dados relativos ao terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2012. O Ministério Público ratifica e a nossa proposta de voto é pelo encerramento. Está em discussão. Votação. Aprovado. R$ 109.577.15, município de Santa Teresa do Oeste, tomada de contas extraordinária relativo à remuneração dos agentes políticos, exercício de 2013, originado no apontamento preliminar de acompanhamento número 182, que identificou o pagamento de subsídios acima do valor devido no exercício de 2013 ao prefeito municipal e ao vice-prefeito. A DCM destaca que a extrapolação dos subsídios do prefeito, senhor Amarildo Rigolin, somou R$ 249,35 e deve-se ao fato da entidade ter devolvido valores a maior no mês de janeiro de 2013, em razão de ajustes equivocados no valor do imposto de renda. Em relação ao vice-prefeito, senhor Carlos José Weber, o excesso soma R$ 1.726,67, em razão de valores recebidos acumuladamente nos cargos de prefeito e vice-prefeito quando assumiu. Citados os responsáveis, senhora Amarildo Regolin, prefeito, e senhor Carlos José Weber, vice-prefeito, manifestaram-se em conjunto, conforme a petição intermediária 3063, apresentando os documentos de arrecadação municipal devidamente autenticados, comprovando a restituição
dos valores devidos. A DCM, então, pede a regularização. Da mesma forma, o Ministério Público. Nós propomos o julgamento pela regularização do item referente ao excesso de remuneração do prefeito municipal, senhor Amarildo Regolin, e do vice-prefeito, senhor Carlos José Weber. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas de transferência, processo 126466, da Secretaria de Estado da Educação. Autuado em razão do repasse efetuado pela Secretaria de Estado da Educação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio do Caiuá, no valor de R$ 122.363,18, tendo por objeto a oferta de educação básica na modalidade de educação especial. A DAT, na instrução 3115, opina pela regularidade das contas, ressalvando despesas maiores do que previsto no plano de aplicação. Como consequência, sugere recomendação. O Ministério Público concorda com o posicionamento e a nossa proposta de voto é pela regularidade da presente prestação de contas. A Secretaria de Educação, com a APAI de Santo Antônio do Caiuá, de responsabilidade de Flávio José Arnes, secretário estadual da Concedente, de 1º de janeiro de 12 a 2/4 de 14, e Janete da Silva Galego, presidente da Tomadora, de 1º de janeiro de 11 a 31 de 12 de 13, ressalvando a existência de despesas maiores do que as previstas no plano de aplicação. E ainda a recomendação, nos termos do artigo 28, inciso 1º da Lei Orgânica desse Tribunal, aos interessados para que se adequem às exigências trazidas pela Resolução 28. Relatório e voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. 29.83.72, município de Ponta Grossa, em razão de repasse efetuado à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Luíse Foltran de Lara, termo de convênio 133/12, no valor de R$ 29.472, objetivando a manutenção da entidade. A DAT, na instrução 29.3515, opina pela regularidade com recomendações. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica, porém opina também pela imposição de ressalva. A nossa proposta de voto é pela regularidade com recomendação das contas relativas aos repasses efetuados, de responsabilidade do senhor Pedro Vosgrau Filho, prefeito da Concedente à época, tendo em vista a necessidade de readequação dos procedimentos utilizados às exigências da Resolução 28 e Instrução Normativa 61. Está em discussão. Votação. Aprovado. 20.3910, do município de Indianópolis. Transferência voluntária, levando em consideração o repasse efetuado pelo município à Associação dos Pais Amigos dos Excepcionais de Indianópolis, por meio de termo de convênio 2/13, no valor de R$ 49.697,70, tendo por objeto o atendimento às crianças, adolescentes e adultos com deficiências múltiplas. A DAT, na instrução 2675, opina pela irregularidade das contas, em razão de despesas realizadas fora da vigência do convênio. Como consequência, recomenda a aplicação de multas aos responsáveis e recolhimento parcial de recursos no valor de R$ 5.274,20.
Há também pagamentos relativos a honorários contábeis com recursos financeiros do convênio, que a unidade técnica posiciona-se pela ressalva. Ainda ante a existência de materialidade e dano ao erário, sugere a expedição de recomendação aos interessados quanto às demais impropriedades apontadas no artigo 244, inciso 1º, parágrafo 1º do Regimento Interno. O Ministério Público opina pela irregularidade das contas e sanções recomendadas. A vigência do convênio iniciou-se em 22/3/13, porém todos os demais gastos ocorreram anteriormente, 31 de janeiro de 13, até 28/2/13, restando evidenciado que a tomadora celebrou convênio com a concedente com evidente intuito de complementar as despesas de compra já efetuadas ou de serviços previamente contratados. Note-se que tais despesas foram efetuadas antes da formalização do convênio, e o intervalo de tempo entre a aquisição dos produtos e o pagamento das despesas foi absolutamente desproporcional, chegando a atingir 308 dias em alguns casos, conforme destacado pela unidade técnica em sua derradeira instrução. Quanto aos pagamentos relativos a honorários contábeis com recursos financeiros oriundos do convênio firmado, tendo em vista que não são incoerentes ou desproporcionais àqueles praticados no mercado contábil, assim como também não restou constatado nenhum indício da ausência de prestação dos serviços, em atenção aos princípios de proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, e às flexíveis decisões já proferidas por esta Corte, acompanha o posicionamento da Diretoria de Análise de Transferência pela expedição de ressalva. Assim, propomos a irregularidade da presente prestação de contas, em razão dos repasses efetuados pelo município de Indianópolis, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do mesmo município, de responsabilidade de Antônio Paleta Filho, presidente da tomadora de 21 de janeiro do 12 e 31/12/16. E ainda recolhimento parcial dos recursos no valor de R$ 5.274,20, de forma solidária para o senhor Antônio Paleta Filho e pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Indianópolis, tendo em vista a realização de despesas fora da vigência do convênio. Multa administrativa ao senhor Antônio Paleta, devidamente atualizada, com base no 87.4 ali na G da Lei Complementar. Também multa ao senhor Paulo César Risato Martins, prefeito da concedente, também atualizada, com base no 87.4G, também da Lei Complementar. Ressalva nos termos do artigo 28 e recomendações. É a proposta de voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Ato de inativação 97.35.88. Aposentadoria voluntária especial de policial civil, concedida a Maurílio Pereira Marques, ocupante do cargo de investigador de polícia, com fundamento no artigo 1º da Lei Complementar 51/85. A Diretoria de Atos de Controle de Atos de Pessoal, por meio do parecer 9563, manifesta pelo encerramento do feito, em virtude do cancelamento da aposentadoria, em virtude da pena de demissão imputada ao servidor interessado após processo disciplinar, no que foi corroborado pelo Ministério Público. A nossa proposta é acompanhando a instrução pelo encerramento do feito. Está em discussão. Votação. Aprovado. Tem um pedido de certidão liberatória 79.3257 do município de Santa Cecília do Pavão.
por intermédio de seu prefeito, José Sérgio Juventino, em razão da impossibilidade de sua obtenção por via eletrônica. A Diretoria de Contas Municipais opina pelo indeferimento da certidão em face do descumprimento da agência de obrigações, disciplinada pelas instruções normativas 87/12, 96/14, considerando a falta de entrega dos modos de acompanhamento mensal, o SINAEM relativo aos meses de agosto de 14 até março de 15. A Diretoria de Análise de Transferência manifesta-se alegando a existência de pendência no sistema integrado, mas que, em razão de decisão judicial suspendendo os efeitos sancionatórios da Lei 28/11, caberia autorização temporária. Não vejo que essa decisão sirva para esse caso. A Diretoria de Execuções, na seara dela, diz que está apto. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal também, que na parte dela está apto. O Ministério Público acompanha a DCM, propugnando o indeferimento do pedido, e esta é a proposta do relator pelo indeferimento do pedido, levando em consideração o atraso no encaminhamento da documentação, o que foi aprovado por esse tribunal e vem sendo seguido rigorosamente. Está em discussão. Votação. Aprovado. 83.17.95, pedido de certidão do município de Guaraqueçaba pela prefeita senhora Lilian Ramos Narlock. A Diretoria de Contas Municipais é pelo indeferimento, pelo descumprimento da agenda de obrigações, afirmando que falta a entrega do módulo de atos de pessoal no Sistema de Informações Municipais, falta de entrega do módulo de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais, falta a entrega de prestação de contas do exercício de 2012 a 2014, não há fechamento mensal no mural de licitações para o mês de janeiro de 13 a 9 de 15. A Diretoria de Execuções também informa não estar apto a receber. O Ministério Público é pelo indeferimento e a nossa proposta é pelo indeferimento. Está em discussão. Votação. Aprovado. Relatório de monitoramento, processo 27.3083, realizado junto ao município de Cornélio Procópio, previsto no Plano Anual de Fiscalização de 2015, visando verificar o cumprimento das determinações do Acórdão 3451, que se refere ao manejamento de resíduos sólidos. Existe um acordo com determinações, são várias as determinações, não houve resposta por parte do município, apenas informa o relatório de monitoramento, peça 6, que o município contratou a Sanepar para a prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo, recebimento, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Mesmo após a devida citação, nem o município, nem o prefeito, senhor Frederico Carlos de Carvalho Alves, apresentaram contraditório, transcorrendo o prazo concedido em autos. A Diretoria de Contas Municipais sugere, então, a aplicação de multas administrativas, com previsão no 87.3, a linha F da Lei Complementar 113, uma para cada recomendação não cumprida. O Ministério Público ratifica o posicionamento da Diretoria de Contas Municipais. A nossa proposta,
conforme se observa da instrução processual, diante da total inércia do representante municipal em apresentar manifestação nos autos, conclui-se que não foram atendidas as recomendações contidas no Acórdão 3451, mesmo tendo a notícia de que a Sanepar foi contratada para providenciar esse serviço. Mas com relação à citação para a manifestação da parte no processo, não houve resposta. Diante disso, entendo que não resta outra conclusão, se não aplicar ao prefeito municipal a multa administrativa prevista no 87.3F da Lei Complementar 113. Porém, entendo diferente da que opina a instrução processual, tendo que a sanção deva ser aplicada uma única vez, já que os itens somam 23 e decorrem de uma mesma determinação e, portanto, caracteriza-se como infração de caráter continuado. Trago aqui, inclusive, uma decisão de que um recurso foi parcialmente provido, levando em consideração esse tipo de infração de caráter continuado, e diante do exposto proponho a aplicação ao senhor Frederico Carlos de Carvalho Alves da multa administrativa do 87.3F da Lei Complementar 113. Poderíamos, se o plenário entender, estabelecer um novo prazo para que o cidadão se manifeste com relação à decisão desse acordo. Aplicamos uma multa, nesse momento, apenas por não ter sido oficiado nos autos, e proponho aí mais 30 dias para que a parte se manifeste definitivamente, sob pena de aplicação de uma multa para cada infração. É a proposta. Está em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual 26.17.74.14. Contas da Previdência São José, Fundo Previdenciário, do município de São José dos Pinhais, relativas ao exercício de 2013, encaminhadas pelo seu presidente, senhor Osmário José Cordeiro, dentro do prazo regulamentar. A Diretoria de Contas Municipais, após análise das justificativas apresentadas, inclusive em sede de contraditório, emite a instrução 3684, opinando pela irregularidade das contas, em razão da falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos do RPPS. O Ministério Público acompanha. No voto, eu digo que, da análise dos autos, verifica-se que todas as aplicações e investimentos realizados pela entidade ocorreram em bancos oficiais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, situação que pode ensejar a conversão do item em ressalva, conforme posicionamento já consolidado em decisões anteriores desta Corte. Assim, considerando tudo o que consta do processo, proponho que esta Corte julgue regular as contas da Previdência São José, Fundo Previdenciário de São José dos Pinhais, exercício de 2013, com ressalva quanto à falta de credenciamento das instituições e, por fim, por determinação ao atual gestor, para que providencie imediatamente o credenciamento das instituições financeiras e o demonstre na atual gestão 2015, nos termos do entendimento exarado por este Tribunal de Contas em outros acordos. Está em discussão a proposta. Votação. Aprovado. Senhor presidente, era a pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e o plenário. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro, inicio a minha pauta pelos seguintes processos.
68159915, município de Guaraci, 68260915, município de Nova Tebas, 68719815, município de Planaltina do Paraná, 68769415, município de Sertanópolis, 69644815, município de Piraí do Sul, 69820315, município de Ponta Grossa. Em todos os expedientes, a Diretoria de Contas Municipais sugeriu a expedição do alerta em face da execução de despesa em percentual superior a 95% para a despesa total com pessoal, relativa ao período de apuração encerrado em 31/12/2014. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, este opinou pela expedição dos alertas. Isto posto, acolho os opinativos que instruíram os autos e voto pela emissão dos alertas, a fim de que as entidades adotem as medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal para o retorno da despesa total com pessoal dentro do limite prudencial. Está em discussão. Votação. Aprovados os votos dos processos anunciados por Vossa Excelência. Processo 41.85.41.15. Versus autos acerca de tomada de contas ordinária instaurada ante o descumprimento do prazo legal para remessa dos documentos previstos na Instrução Normativa 104 de 2015, essenciais à análise da prestação de contas da entidade no exercício de 14. Após o contraditório, a Diretoria de Contas Municipais constatou, com base no sistema de trâmite dessa Corte, a existência do processo 53.247.0/15, referente à prestação de contas do exercício de 2014 da entidade, opinando pela perda do objeto da presente tomada de contas ordinária. Na verdade, trata-se do regime de previdência social do município de Doutor Ulisses. Ministério Público, corroborando o vertido pela unidade técnica, não se opôs ao encerramento do feito. Face ao exposto, compartilhe as manifestações e voto pelo encerramento do presente processo, visto que a análise da prestação de contas será objeto do processo número 53.2470/15. Em discussão. Votação. Aprovado. Passo ao relato dos seguintes processos de transferência voluntária: 18.993.13, 99.110.13, 11.56.18.13, 22.57.31.13, 23.87.19.13, 91.31.40.13. Em todos os expedientes foram verificados aspectos formais não observados em função do período de adaptação ao CIT. Do exposto, conforme precedentes, voto pela regularidade com recomendação nos expedientes anunciados. Está em discussão. Votação. Aprovados os votos. Processo 56.70.80/13. Trata-se de transferência voluntária entre a Fundação Araucária e a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet, Regional do Paraná. A instrução técnica observa a existência de aspectos formais que ensejam a regularidade das contas com recomendação, além de ressalvas quanto à realização de despesas fora da vigência e conta aberta em instituição não oficial. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, sugere a regularidade das contas com recomendação. Conforme precedentes, acompanho o opinativo da DAT e voto pela regularidade das contas com ressalva e recomendação. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 18.68.96.14. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Bituruna e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bituruna. A Diretoria de Análise de Transferências opinou pela regularidade das contas com ressalva e recomendação, sem prejuízo da aplicação de multa ante
o não saneamento dos apontamentos, com exceção da apresentação do termo de cumprimento de objetivos devidamente assinado pelo fiscal então designado. O Ministério Público anuiu ao opinativo da unidade técnica. Anoto que o fato de que a entidade tomadora ter utilizado conta aberta em instituição financeira não oficial na operacionalização dos recursos da transferência enseja a ressalva, porém não acarreta a incidência da multa conforme reiterados precedentes desta Casa. Ante o exposto, acompanho parcialmente os opinativos constantes nos autos e voto pela regularidade das presentes contas, com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 11.39.919.14. Encerra os presentes autos de aposentadoria voluntária, custeada por regime próprio da Previdência de Palotina, deferida a Iraci Gever, ocupante do cargo de escriturário. Efetuada a distribuição do feito, a Diretoria de Atos Pessoais constatou que os documentos foram parcialmente anexados, opinando pela realização de diligência à origem para prestar esclarecimentos relativos à divergência no valor de proventos informada no SINAP pela entidade. O município de Palotina esclareceu que a servidora encontrava-se no nível classe, aspas, 07S, fecha aspas. Entretanto, na portaria de concessão foi citado o nível classe 07-R, também entre aspas, ou seja, uma classe anterior. Pontuou, para tanto, que a Lei de Previdência Municipal 1861 de 2004 passou a exigir coerentemente, no mínimo, 2 anos de contribuição sob a nova promoção para incorporação nos proventos de aposentadoria. Justifica que tal prazo de carência ajuda a diminuir o déficit atuarial do Fundo de Previdência. Salienta que a, entre aspas, situação de tolerar que o servidor obtenha uma promoção e no dia seguinte solicite aposentadoria com esta última vantagem, gera grande reflexo negativo nas contas da Previdência. Fecha aspas. Em nova manifestação, a DICAP não teve como satisfatória a justificativa apresentada pela entidade, pois, no seu entendimento, tal parte feriu a integralidade elencada no artigo 6º da Emenda Constitucional 4103, inclinando-se pela negativa do registro do ato de concessão de aposentadoria, bem como suscita incidente de inconstitucionalidade da Lei Municipal 1861 de 14, em vista da aparente afronta ao princípio constitucional. Sequencialmente, o Ministério Público, junto a essa Corte, diverge frontalmente do posicionamento da DICAP e opina pela legalidade e registro do ato, observando que, caso a servidora entenda ter sido prejudicada, lhe cabe o direito subjetivo de recorrer ao Judiciário. O voto, consoante pontuado pelo Parquê de Contas, de acordo com a linha de entendimento decidido no Acórdão 2330/15, ratificado em sede de declaratórios pelo Acórdão 362215, depreende-se que não cabe a essa Corte declarar a inconstitucionalidade de lei municipal sob pena de usurpação da competência do Poder Judiciário. Note-se ainda que o ato administrativo de aposentação em análise se encontra em perfeita consonância com a legislação municipal de regência, notadamente no que tange aos valores do benefício, restando atendidos os demais requisitos delineados nos incisos do artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2013. Ante o exposto, acompanho o opinativo do Ministério Público de Contas e voto para julgar legal e registrar o ato de aposentadoria em comento. A matéria está em discussão. Ilustre relator, doutor Durval, na verdade eu não me oporia ao voto de Vossa Excelência, só que me parece que o fundamento que o tribunal não poderia apreciar a inconstitucionalidade da lei, eu confesso que eu não consegui em tempo ter acesso ao acórdão que Vossa Excelência fez referência, porque nós já suscitamos alguns incidentes justamente com essa finalidade. Então, se Vossa Excelência não se opuser, eu solicitaria vistas para tentar dar uma analisada nesse processo.
Então, não havendo objeção, vistas do processo. Vossa Excelência continua com a palavra. Processo 22.0514. Trata os presentes autos de prestação de contas da Câmara Municipal de Boa Esperança, relativo ao exercício de 13. A Diretoria de Contas Municipais e o Parquê de Contas verificaram que os documentos juntados em sede contraditório sanaram integralmente as restrições existentes e sugeriram a aprovação das contas. Assim, acompanhando os opinativos uníssonos da DCM e do Ministério Público, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Boa Esperança, relativas ao exercício de 2013. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 18.7732/13. Trata os autos de prestação de contas do município de Formosa do Oeste, relativas ao exercício de 12, de responsabilidade do senhor José Machado Santana. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concluíram seus opinativos pela irregularidade das contas, mesmo após as diversas tentativas de saneamento por parte da entidade. O voto. Compulsando os autos, verifique que a Diretoria de Contas Municipais recomendou a irregularidade das contas em face das seguintes restrições. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas em menos 6,77%. 2. Obrigação financeira frente à disponibilidade. 3. Entregas dos dados do 6º bimestre do SINAM com atraso. 4. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejugado número 6 dessa Corte. O Ministério Público destacou ainda a existência do exercício, que seria a quinta irregularidade, terceirização imprópria dos serviços típicos, finalísticos e permanentes, em decorrência disso, a sexta, infração aos artigos 18, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante a instrução processual, restaram sanadas as impropriedades referentes à falta de encaminhamento do parecer do Conselho do Fundeb e ao recebimento a maior pelos agentes políticos. Assim, pontualmente, passo a análise de cada irregularidade remanescente individualmente. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Verifico que mesmo após o recálculo da Diretoria de Contas Municipais, em função da desoneração do IPI, o percentual atingido equivale a 6,77%, impossibilitando, assim, sua conversão em ressalva, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, que reconhece como razoável o déficit igual ou inferior a 5%. 2. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, resultado deficitário. Observo que, embora a municipalidade tenha editado na data de 11 de outubro de 12, o decreto 129/12, fixando critérios para limitação de empenho, certo é que o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, artigo 9º, ser verificado ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas e resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo de metas fiscais, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, a limitação de empenho e movimentação financeira deve ser no montante necessário a estabelecer o reequilíbrio econômico e financeiro. No entanto, a informação prestada pela Diretoria de Contas Municipais revela que houve aumento significativo no déficit das disponibilidades líquidas nos 2 últimos quadrimestres do mandato. Ainda, observa-se que no mês de outubro de 2012, quando foi editado o decreto de limitação de empenhos, o município apresentava disponibilidade líquida deficitária no montante de R$ 1.305.903. E no mês seguinte, o déficit aumentou para R$ 1.797.116,
demonstrando a falta de efetividade da medida adotada pela municipalidade. Desse modo, mantenho a irregularidade. 3. Entrega dos dados do 6º bimestre do SIM-AM com atraso. Verifico o encaminhamento do último bimestre no exercício ocorreu em 4 de abril de 13, portanto fora do prazo estabelecido na instrução normativa da Agenda de Obrigações, que previa o prazo limite para 30 de janeiro de 13, resultando no atraso de 64 dias. Não havendo elementos nos autos que justifique o atraso verificado, a multa prevista no artigo 87, inciso 3, letra B da Lei Complementar 113, deve ser mantida. E 4. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 dessa Corte. A unidade técnica constatou que o responsável pela contabilidade, senhor Alexandre Francisco Mieto Fredo, não é servidor efetivo do município de Formosa do Oeste, sendo ele funcionário efetivo da Câmara Municipal de Iguatu e também diretor do Departamento Contábil e de Patrimônio do município de Bela Vista da Caroba, contrariando os incisos 16 do artigo 37 da Constituição Federal. O gestor das contas, senhor José Machado Santana, em sede contraditório, alegou que o contador responsável pelo exercício de 2012 é o contabilista Antônio Guelfi, que foi nomeado em data de 2 de abril de 12, portaria 81 de 2012, peça número 34, por ter sido habilitado em concurso público, exonerado a pedido em 31 de 12 de 12, nos termos da portaria 284 de 2012. Dessa feita, considerando as informações prestadas acima e os documentos acostados à peça 34, divirjo do entendimento técnico, pois durante o exercício em análise, o responsável técnico contábil do município era servidor público efetivo, em conformidade com as disposições dessa Corte de Contas. No que tange à contratação de consultoria contábil, denota-se que os fatos foram devidamente analisados e sancionados por meio dos acórdãos 3.984-13 de denúncia, consta a peça número 46, e 3.986/13 de representação, também consta a peça número 47, ambos do Tribunal Pleno dessa Corte, razão pela qual entendo que a penalização do gestor novamente nos presentes autos configura bis idem. Todavia, diante do julgamento de ambos os expedientes pela sua procedência, patente a sua irregularidade, devendo esta igualmente constituir item de desaprovação. 5. Terceirização imprópria dos serviços típicos, finalísticos e permanentes da área de saúde. O Ministério Público de Contas concluiu que o município terceirizou irregularmente atividades na área de saúde. De acordo com dados da Instrução 2690-13 DCM, no total das despesas correntes de R$ 3.703.465 na área de saúde no exercício de 12, o município de Formosa do Oeste gastou ao menos R$ 921.404,16 a título de serviço de terceiros, conforme o relatório de terceirização constante na referida instrução. Assim, observa-se que mais de 24% de todo o gasto de saúde do município de Formosa do Oeste no exercício de 12 foi direcionado ao pagamento de terceiros. Na informação 958-14 da DCM, a unidade técnica demonstra que o município de Formosa do Oeste firmou diversos contratos de prestação de serviços na área de saúde, com particulares, e que a contratação de médicos foram para atender o Programa Saúde da Família e as atividades de atenção básica, atividade fim da administração pública. Ainda restou constatado a existência do termo de parceria firmado entre o município e o Instituto Confiança, cujos empenhos em 2012 somaram a importância de R$ 1.932.981, R$ 1.932.981,17. Deste modo, embora a entidade alega que realizou concurso público em 2012, com abertura de 3 vagas para médicos, apenas um candidato foi aprovado, o qual não assumiu a vaga, não regularizando a situação do município, nem mesmo amenizando-a. Além do mais, esta alegação não tem um condão de justificar a terceirização do serviço de saúde e a parceria firmada com o Instituto Confiança em valores tão expressivos. Deste modo, mantenho a irregularidade aventada pelo Ministério Público de Contas no parecer 15.707/14
E ainda o sexto, infração ao artigo 18, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal, em decorrência das terceirizações realizadas para fins de substituição de servidores públicos efetivos. A unidade técnica refez o cálculo das despesas com o pessoal no exercício e verificou que, teoricamente, o montante foi de 63,36%, ou seja, acima dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, voto 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas e responsabilidade de José Machado Santana, em razão, primeiro, do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, menos 6,77%. Segundo, das obrigações financeiras frente às disponibilidades. Terceiro, da terceirização imprópria dos serviços típicos, finalísticos e permanentes na área de saúde. Quarto, contratação de consultoria contábil. Quinto, infração ao artigo 18, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 2, pela aplicação da multa prevista no artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 113 de 2005, ao senhor José Machado Santana, em face da irregularidade das contas. E 3, aplicar a multa do artigo 87, inciso 3, letra B, da Lei Complementar 113 de 2005, ao senhor José Roberto Coco, em razão da entrega dos dados do sexto bimestre do SIM-AM com atraso. É o relatório e voto. Que está em discussão. Votação. Aprovado. Senhor presidente, a minha pauta está atendida. Agradeço. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passo então a relatar os processos da minha pauta, iniciando com a certidão liberatória, processo número 787915/15 do município de Janiópolis, em que é interessado o senhor José Domingos Poeira. Na verdade, nesse caso foi apontada descumprimento de decisão desta Corte e da agenda de obrigações. Por esse motivo, a DCM e a Diretoria de Execuções opinam pelo indeferimento do pedido. Diretoria de Análise de Transferências e de Controle de Atos de Pessoal, no âmbito de sua atuação, dizem que não há impedimento. O Ministério Público corrobora o indeferimento do pedido com base na ausência no descumprimento da agência de obrigações. É um processo, senhores conselheiros, semelhante àquele relatado pelo doutor Artagão, nessa mesma sessão. A diferença aqui com relação ao descumprimento da decisão do tribunal, eu entendo que essa, em tese, poderia ser afastada como óbice ao deferimento da certidão, uma vez que foram juntados documentos e há manifestação favorável da unidade técnica e do Ministério Público. Entretanto, o descumprimento da agenda de obrigações é flagrante, tendo-se em conta que estamos no mês de novembro, até 31 de outubro deveria ser entregue os meses de abril e maio do sistema SIM-AM. E, segundo consta da instrução da ADCM, o município encontra-se inadimplente a partir, inclusive, do mês de janeiro de 2015. Então, por esse motivo, corroborando com a ADCM, com o Ministério Público e com precedentes desta Corte, o voto é pelo indeferimento da certidão, que está em discussão. Votação aprovada. Tenho a seguir processos de alerta. Primeiro, 673.138.15, do município de Alvorada do Sul, em que é a situação também que várias vezes nós já nos deparamos, em que as contas já foram julgadas e a proposta tanto da DCM quanto do Ministério Público é pelo encerramento do processo, que esse relator acolhe. Voto pelo encerramento do processo, em discussão, votação aprovada. A seguir, tenho casos de expedição de alerta, a exemplo dos processos relatados pelo conselheiro Durval Amaral. Também vou anunciá-los, são os processos 69, 79, 67 e 15, do município de Figueira, 71, 22, 22, 15, do município de Pranchita, 75, 11, 55, 15, do município de Alto Paraíso, 76, 41, 17 e 15, município de Barbosa Ferraz. Todos eles, a proposta acompanhando instrução e parecer, é pela emissão
de alerta, em razão da execução de despesas em percentual superior a 95% do limite para a despesa total com pessoal, no período de apuração encerrado em 30 de junho de 2015, impondo-se as restrições contidas no parágrafo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há aqui nesses processos uma divergência quanto ao período do término da apuração dos gastos com pessoal, que em outros casos é de 30/12, mas isso tudo é especificado no voto, mas a parte dispositiva é idêntica pela emissão do alerta com base na extrapolação do limite de 95%. Coloco então em discussão os processos. Votação. Aprovado. Tenho a seguir tomadas de contas extraordinária. Inicio com o processo 30.152.13, da Câmara Municipal de Curitiba, que trata-se também de um processo emergente do desdobramento do relatório de auditoria inicial, que teve por objeto a análise dos gastos com publicidade e propaganda da Câmara Municipal de Curitiba entre os exercícios 2006 e 2011, com origem na concorrência 02/2006. Nesse caso aqui, senhores conselheiros, senhor procurador, tratamos do achado número 67, cujo conteúdo refere-se à subcontratação da empresa Diário Popular Limitada no valor total de R$ 1.104.256. Foram procedidas as citações do senhor João Cláudio de Rosso, presidente à época da Câmara, Relindo Schlegel e João Carlos Milani dos Santos, diretores do Departamento de Administração e Finanças em épocas sucessivas, a empresa Visão Publicidade Limitada e seus sócios Luiz Eduardo Turquiev e Adalberto Jorge Gelbeck Júnior e a editora Diário Popular. Todas as partes foram citadas, deferidos diversos pedidos de prorrogação de prazo para apresentação de defesa. Estas foram apresentadas, o que culminou com a emissão da instrução da DCM pela irregularidade das contas, com a imposição de sanções contra os responsáveis apontados, no que foi corroborado pelo Ministério Público de Contas. E ainda preliminarmente ao julgamento do feito, foi determinada a suspensão do processo até a decisão em primeira instância do processo 431.373.11, que tratou justamente do processo licitatório. Após essa decisão, esse processo retomou o seu trâmite e, ao final, o senhor Relindo Schlegel apresentou petição por meio da qual requereu reabertura do prazo para apresentação de defesa, sendo o seu pedido indeferido conforme despacho emitido nos autos. Há inicialmente, senhores conselheiros, 3 preliminares. Elas dizem respeito são questionamentos quanto ao desdobramento feito com relação aos processos, ao fato de que as prestações de contas da Câmara Municipal já teriam sido julgadas regulares, então esse processo não poderia prosseguir, e ainda que o tribunal não teria competência para aplicar sanções, fiscalizar empresas privadas, como é o caso das agências de publicidade. Na verdade, essas 3 preliminares já foram exaustivamente tratadas em processos anteriores, então, havendo a concordância dos ilustres conselheiros, eu adoto a fundamentação já expedida por ocasião de vários outros julgamentos para desconstituí-las, para afastar essas preliminares. Dando, então, início ao julgamento de mérito do processo, na verdade, como eu disse, foi apontado como irregularidade despesas no período de maio de 2006 a junho de 2010, referentes à veiculação de material no Jornal Diário Popular no valor de R$ 1.104.256.000. Na verdade, senhores conselheiros, esse processo não destoa muito daqueles outros que nós já julgamos. Na verdade, me parece que é possível sintetizar as irregularidades apontadas, e nisso eu já cotejo com os argumentos da defesa, basicamente em três pontos. Primeiro, o que houve foi o pagamento mensal para a divulgação de matérias, no caso aqui, no Jornal Diário Popular. Então, havia pagamento mensal, na verdade, os valores variavam de 23 mil, no período de maio de 2006 a junho de 2009,
passou para 28 mil mensais nos meses de agosto de 2009 e setembro de 2009. Outubro de 2009 a dezembro de 2009 passou para 11 mil e, a partir desse último mês, o valor foi de R$10 mil. Então, como eu dizia, me parece que as irregularidades são, primeiro, as irregularidades formais, uma vez que não havia contrato entre a agência de publicidade e a empresa que vinculava as notícias, no caso específico o Diário Popular. Não foram atendidas as cláusulas contratuais que exigiam pesquisa de preço, comprovação dos serviços e ainda a verificação do tamanho das colunas para que das publicações para que se fosse efetivamente definido o valor e, em última análise, o que se verificou foi uma falta absoluta de controle. Os pagamentos eram feitos com base na simples apresentação de notas fiscais, as quais não continham o detalhamento dos serviços prestados ou mesmo da cópia da publicação naqueles jornais. Então, essas irregularidades eu entenderia como de natureza formais. Um segundo grupo de irregularidades dizem respeito à ausência de comprovação da necessidade dessas despesas. Na verdade, o que se verificou, na grande maioria dos casos, eram matérias produzidas pela própria Câmara de Vereadores, através de seus funcionários, já disponibilizadas no site da Câmara, portanto, atendendo à publicidade necessária, e que eram divulgadas pelos jornais, no caso aqui falamos do jornal Diário Popular, para dar a visibilidade. Não há nos autos qualquer justificativa para essas despesas, que nesse caso é superior a R$1.100.000 ao longo de 5 anos, e analisando o conteúdo das matérias publicadas, efetivamente trata-se de eventos corriqueiros que não mereceriam uma divulgação especial, que, como eu disse, pela própria estrutura da Câmara, que tinha os funcionários que prepararam essas matérias e já deram a divulgação no site, já teria atendido, evidentemente, ao princípio da publicidade. Ainda uma agravante, e isso seria a terceira irregularidade, que é o grupo de irregularidades, digamos assim, que eu coloco, é o fato de que nessas matérias, além da ausência da demonstração da sua necessidade, há um evidente caráter de promoção pessoal dos agentes políticos. O artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, proíbe a promoção pessoal dos agentes políticos, limita a publicidade ao seu caráter educativo, informativo e de orientação social e sem a vinculação de nomes, símbolos ou imagens. Isso tudo foi desrespeitado pela Câmara de Vereadores, na medida em que essas publicações não se conformam a nenhuma dessas hipóteses em que se verifica um caráter educativo, informativo ou de orientação social, mas sim uma promoção de atividades corriqueiras da Câmara e, evidentemente, dos agentes políticos nela envolvidos. Então, eu entendo que também está caracterizado, eu trago no meu voto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é bastante incisiva com relação a essas irregularidades. Diante disso, senhores conselheiros, senhor procurador, eu entendo que as irregularidades estão efetivamente, devidamente comprovadas, e a guisa de sanções, me parece que se mostra impositiva a condenação à devolução dos valores, de forma solidária, pelo presidente da Câmara à época, pela empresa responsável, a agência de publicidade responsável e os seus sócios. A condenação, portanto, abrange o senhor João Cláudio De Rosso, a Visão Publicidade e os sócios Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz e senhor Adalberto Jorge Gelbeck Júnior. A exemplo dos processos anteriores, senhores conselheiros, eu deixo de imputar a devolução de valores aos diretores, ao senhor Relindo Schlegel e ao senhor João Carlos Milani dos Santos, entendendo que
a função desses diretores era efetuar o pagamento à vista das notas fiscais que eram apresentadas, com a confirmação de prestação de serviços por parte do presidente da Câmara, João Cláudio Derosso, que à época era, além de presidente da Câmara, o responsável pela execução do contrato. Então, me parece que, do ponto de vista formal e a caracterização da atividade desses diretores, obedecendo ao regramento da Câmara, ela se limita efetivamente à verificação desses aspectos formais, me parece que não há como se impor a eles a devolução dos valores. Me parece que tampouco, e isso a DCM e o Ministério Público são convergentes, tampouco se pode impor essa responsabilidade ao jornal que fez a divulgação. Me parece que o jornal foi contratado para efetuar essa divulgação e não lhe incumbiria a verificação da regularidade da despesa no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores. Trata-se de uma empresa inserida no mercado dos meios de comunicação e que, evidentemente, atende às proposições daquilo que é solicitado para a divulgação, alocando o espaço nos seus jornais para essa finalidade. Me parece que, de uma forma geral, a comprovação dos serviços prestados foi feita, as irregularidades residem, como eu relacionei, justamente a necessidade dessa despesa e a promoção pessoal dos vereadores, o intuito de promoção pessoal, e essa incumbência não seria, no meu entender, e nisso estamos conformes com a DCM e o Ministério Público, não seria atribuição do jornal, da empresa que vincula, no caso aqui estamos falando do Diário Popular. Então, por esse motivo, eu afastaria a responsabilidade pela devolução de valores por parte dos jornais. Eu entendo, entretanto, a exemplo dos outros processos, necessária a imposição de multa, no valor da multa proporcional ao dano, dada a gravidade das infrações de 30% contra o presidente da Câmara à época, senhor João Cláudio Derosso, e de 15% individualmente para os sócios da agência Visão, senhores Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz e Adalberto Jorge Gelbeck Júnior. Eu ainda imponho a multa do artigo 87, inciso 4º G, ao senhor João Cláudio Derosso, ao Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz e Adalberto Jorge Gelbeck Júnior, em razão da ofensa ao artigo 66 e 67 da Lei de Licitações, justamente pela absoluta ausência de fiscalização dos contratos, e ainda ao senhor Relindo Schlegel, João Carlos Milani Júnior e João Cláudio Derosso, a multa do artigo 87, inciso 4º, a linha G da nossa lei complementar, em razão da ofensa aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320. Apenas explicando, aquela multa que é imposta aos diretores administrativos juntamente com o presidente, pelo fato de que, por ocasião do processo de liquidação da despesa para o pagamento, havia habitualmente uma antecipação do pagamento em relação ao envio da nota fiscal, ou seja, os pagamentos eram feitos antes do recebimento da nota fiscal, e isso me parece que deve sim gerar também uma multa para esses diretores. Eu proponho ainda um encaminhamento de cópia de decisão ao Ministério Público Estadual, inclusão dos agentes políticos no rol daqueles com contas julgadas irregulares, declaração de inidoneidade do senhor João Cláudio Derosso, Adalberto Jorge Gelbeck Júnior e Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz para o fim de inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão pelo prazo de 5 anos, e declaração de inidoneidade da empresa Visão Publicidade Limitada e de seus sócios para o fim de impedi-la de contratar com a administração pública também pelo prazo de 5 anos. É esse, senhores conselheiros, senhor procurador, em síntese, o voto que eu coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Tenho a seguir o processo 30.241.13. É um processo, senhores conselheiros, exatamente idêntico ao anterior. Na verdade, estamos agora tratando do achado número 68 e os pagamentos no valor de aproximadamente R$680 mil foram feitos à editora Correio Paranaense. Também nesse caso foram citados o ex-presidente, os ex-diretores, Visão Publicidade e seus sócios, e a editora Correio Paranaense,
Apresentadas as defesas, após a prorrogação dos respectivos prazos, DCM e Ministério Público emitiram seus opinativos pela irregularidade com a aplicação das sanções. Também aqui são suscitadas aquelas 3 preliminares que eu mencionei, que, a exemplo dos processos anteriores, eu afasto, e o que se verifica nesse processo, efetivamente, foi que no período de maio de 2006 a maio de 2011, houve pagamentos mensais, que variavam de 2.000 a 12.000, ao Correio Paranaense para veiculação de material de produção da Câmara de Vereadores. A situação é absolutamente idêntica à anterior, as irregularidades são as mesmas do ponto de vista formal, quanto à ausência de caracterização da necessidade de despesa e os fortes indícios de promoção pessoal dos agentes políticos, de modo que a minha proposta, nesse caso, é exatamente equivalente àquela do processo anterior, ou seja, pela procedência da tomada de contas, com a adoção das sanções contra os gestores à época, a empresa, a agência de publicidade responsável por essa divulgação e a aplicação de multas na forma já mencionada. Então, por brevidade, senhores conselheiros, não havendo dúvidas, a solução é a mesma, eu coloco em votação esse mesmo processo. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir o processo 30.268.13, também é um processo similar àqueles outros 2 já relatados. Aqui as despesas foram feitas em favor da editora Gazeta do Povo, S.A., no valor total de aproximadamente R$1.250.000. O que muda aqui é que 2 agências, não apenas a Visão, mas também a Oficina da Notícia, intermediaram esses pagamentos. Então, na verdade, a parte correspondente à Visão Publicidade é de aproximadamente 30 mil e da Oficina da Notícia, R$1.220.000 aproximadamente. Então, além dos que haviam sido citados nos processos anteriores, foi também citada a empresa Oficina da Notícia Limitada e seus sócios Cláudia Queiroz Guedes e Nelson Gonçalves dos Santos, além, é claro, da própria editora Gazeta do Povo S.A. Após a prorrogação dos prazos de defesa, apresentação de defesa, a instrução da DCM do Ministério Público convergem pela procedência da tomada de contas com aplicação de sanções. Aqui também eu afasto as 3 preliminares já anunciadas e, partindo para o mérito, na verdade a situação é absolutamente a mesma. Como eu disse, houve durante 5 anos, de dezembro de 2006 a março de 2011, pagamentos sistemáticos a esse jornal. Novamente, não houve qualquer comprovação da necessidade, além dos problemas de natureza formal, não houve qualquer comprovação da necessidade dessas despesas, né, que somaram aí mais de R$1 milhão durante esse período, com indícios de promoção pessoal dos agentes políticos. Então, nesse caso também a situação é idêntica, a única diferença aqui é que o valor da condenação ele é acrescido, e isso consta da própria instrução do relatório da auditoria, a um valor que indevidamente no pagamento às agências não foi subtraído da base de cálculo um valor que já tinha sido antecipado à Gazeta do Povo. Então, na verdade, há um acréscimo tanto para a Visão Publicidade quanto a Oficina da Notícia, respectivamente de R$ 770 e R$ 35.157, em função dessa impropriedade, que essa diverge um pouco dos achados anteriores. Mas, em suma, as irregularidades são da mesma natureza. Então, a parte dispositiva do voto ela é similar, apenas que, evidentemente, nesse caso, condena a devolução solidária ambas as empresas de publicidade, Visão Publicidade e Oficina da Notícia, na medida em que se beneficiaram desses pagamentos, evidentemente, e aplica a multa proporcional ao dano e as demais multas administrativas conforme os precedentes já indicados, também afastando a responsabilidade
da empresa contratada, da editora Gazeta do Povo, por entender que não era de sua responsabilidade verificar a legalidade do procedimento de contratação da despesa com a agência de publicidade. Eu coloco em discussão a proposta. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 30.357.13, nova tomada de contas, nos mesmos moldes da anterior. Estamos aqui tratando do achado número 70, em que trata de subcontratação das empresas Editora O Jornal do Estado Limitada e JE Publicações e Comércio de Jornais Limitadas, limitado no valor de R$ 710.085. Aqui a intermediação foi feita apenas pela Visão Publicidade, que foi chamada junto com os seus sócios aos autos, juntamente com a empresa O Jornal do Estado Limitada e JE Publicações e Comércio de Jornais Limitadas. O processo teve exatamente o mesmo trâmite processual, foram apresentadas as mesmas preliminares e, a exemplo dos processos anteriores, a conclusão é exatamente a mesma, pela irregularidade das contas, pela procedência da tomada de contas, com a condenação solidária do gestor da Câmara à época, da empresa Visão Publicidade e seus sócios, solidariamente a devolução dos valores totais da despesa, acrescido das multas proporcional ao dano, nos modos já descritos nos processos anteriores, também com as multas administrativas e declarações de inidoneidade, nos exatos termos já indicados. Então, aqui também eu afasto a responsabilidade do jornal, entendendo que não era de sua atribuição a verificação da regularidade dessa despesa, mas sim a prestação do serviço como foi contratado. Então, esse é o voto que eu apresento e submeto à discussão. Encerrada a discussão, aprovado. Tenho ainda 30.519.13, outra tomada de contas, essa que envolve o achado número 71, cujo conteúdo refere-se à subcontratação da empresa editora O Estado do Paraná, no período de maio de 2006 a fevereiro de 2011, no valor de aproximadamente R$ 633 mil. E aqui também houve a participação de ambas as agências de publicidade, Visão Publicidade e Oficina da Notícia. Todos os envolvidos foram chamados ao processo, apresentaram suas defesas. Por brevidade, eu também me remeto aos fundamentos do primeiro voto que apresentei nessa sessão, em processo similar. Eu rejeito as preliminares que foram suscitadas e, com relação ao mérito, verifica-se exatamente a mesma situação, não discrepa em nada das anteriores, não houve demonstração da necessidade dessas despesas, houve a caracterização da promoção pessoal, em infração ao artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República, e por esse motivo, senhores conselheiros, o voto é exatamente igual aos processos anteriores, pela procedência da tomada de contas, com o seu julgamento de irregularidades, restituição integral dos valores pelo gestor à época, João Carlos de Rosso, pelas empresas de agências de publicidade e seus sócios, pela desconstituição da pessoa jurídica, cada um, evidentemente, na proporção daquilo que foi responsável, e ainda o acréscimo com a multa proporcional ao dano de 30% e 15% nos modos já apresentados, ainda com a aplicação das multas administrativas também já apontadas, acompanhada, sim, da declaração de inidoneidade nos moldes dos votos anteriores. Então, eu submeto também esse voto à apreciação de vossas excelências. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. O último agora, desse tipo de processos, da última tomada de contas extraordinária, o processo 30.624.13, tratamos aqui do achado número 72, pagamentos de R$ 209.500 à editora Hoje. Aqui a diferença é que apenas o senhor Relindo Schlegel, como diretor do Departamento de Administração e Finanças, foi chamado, porque esses pagamentos encerraram-se em julho de 2009 e o outro diretor
que não foi chamado, portanto, nesse processo, assumiu apenas em abril de 2010. Foi citado também, além do presidente à época da Câmara, do senhor Orlindo Schlegel, Visão Publicidade e seus sócios, a editora Hoje Limitada. Também a tramitação processual foi absolutamente idêntica. Eu afasto as mesmas preliminares que foram suscitadas e, tendo em conta os erros formais, a ausência de comprovação da necessidade das despesas e a prática de promoção pessoal em desacordo com a Constituição, a proposta é a de procedência da tomada de contas com a irregularidade das contas e devolução solidária pelo gestor à época, pela empresa, agência de publicidade e seus sócios, sem prejuízo da aplicação da multa proporcional ao dano, nos moldes já enunciados, e das multas administrativas, além das declarações de inidoneidade. Submeto mais esse processo, senhores conselheiros, à apreciação de vossas excelências. Em discussão, encerrada a discussão, votação, aprovado. Retomo então a pauta com os demais processos. Prestação de contas de transferência, processo 39.095.13, prestação de contas do Serviço Social Autônomo Paraná, convênio celebrado com o município de Inácio Martins, e o Ministério Público opina, a DAT opina pela regularidade com recomendação. Nessa linha também é o Ministério Público que aponta a ressalva. Eu afasto a ressalva conforme precedentes dessa Corte, já visto que ela tem por base as certidões liberatórias e documentos que nós temos consignado como recomendação, e acolho então a proposta da DAT pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. 309.13 do município de São João do Ivaí. A DAT manifesta-se pela regularidade com recomendação, Ministério Público pela irregularidade em virtude da ausência de certidões negativas. Eu, nesse caso, também acompanho a DAT, propondo, com base nos precedentes dessa Corte, regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Tenho dois processos da Secretaria de Educação, 127.659.13 e 127.748.13, que eu também relato os conjuntos, por envolverem matéria similar. O primeiro é um convênio com o município de 1º de Maio, o segundo é com o município de Terra Rica, ambos tendo por objeto o transporte escolar. Ao final da instrução, a DAT opina pela regularidade com emissão de recomendação. O Ministério Público, entretanto, opina pela irregularidade em virtude da falta das certidões. No segundo processo, o Ministério Público corrobora, no 127.748.13, corrobora o entendimento da unidade técnica. Eu também, senhores conselheiros, senhor procurador, eu adoto a mesma razão de decidir da DAT e, por brevidade, me remeto a instrução dessa unidade técnica e proponho, então, no primeiro caso, a regularidade das contas, apenas ressalvando a emissão de termo de cumprimento de objetivos por pessoa diversa do fiscal responsável, com a expedição das recomendações indicadas pela DAT, e no segundo caso, a solução também é a mesma. Ressalva com relação à emissão de termo de cumprimento dos objetivos por pessoas diversas do fiscal responsável, com as recomendações apontadas pela DAT. Em discussão, ambos os processos. Votação, aprovados. Tenho a seguir um ato de inativação, 699.357.12, e que eu acompanho as manifestações uniformes pelo encerramento dos autos sem julgamento de mérito, haja vista que houve a revogação da aposentadoria com a readaptação da servidora. Em discussão, votação, aprovado. Processo 409.77.15, do Instituto de Previdência e Servidores de Curitiba. Aqui também houve a revogação do pedido de aposentadoria. Então, eu acompanho as manifestações que são uniformes pelo encerramento dos autos, sem julgamento de mérito. Em discussão, votação, aprovado. Eu entendo que atendi a minha pauta.
Deixo a palavra livre. Não havendo quem queira fazer uso, convoco para o dia 24 de novembro de 2015, terça-feira, às 14 horas do horário regimental, a 42ª sessão ordinária. Levanta-se a presente.